Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 14. Assim está escrito: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Aqui nós encontramos quando o próprio Deus falou com Jeremias a respeito do povo de Israel, que estava vivendo um momento difícil, perigoso, prejudicial. Deus tinha feito com o povo de Israel um pacto, dizendo que, para que eles ouvissem as palavras do concerto, falassem aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Então nós entendemos que, em princípio, as primeiras palavras de Jeremias para o povo foi adverti-los, como se o próprio Deus, porque o profeta fala em nome de Deus, e ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que é que Deus disse antes de falar do concerto, do pacto? Ele disse: maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto. Então eles foram avisados de antemão sobre algo que Deus ia falar com eles. Era, na verdade, o pacto, o concerto, a aliança de Deus com eles. Então diz, olha, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo que vos mando. E vós me sereis por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Então uma promessa aqui já foi garantida. Ao dar ouvidos à voz do Senhor e fazer conforme o que Deus estava ordenando, ele disse: vós sereis a mim por povo, e eu serei a vós por Deus. Aliança feita, acordo selado, era isso que deveria acontecer. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra, para que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Ou seja, assim seja, estamos de acordo, Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as. Esta foi a orientação de Deus para o povo naquele dia. Um dia memorável. Porque deveras eu protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje. Olha, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto, que lhes mandei que cumprisse,
mas não cumpriram. Então, quando nós começamos a ler esse texto, o teor destas palavras, nós vamos entender por que motivo o Senhor Deus disse a Jeremias, dizendo: tu, pois, não ores por este povo, não levantes por ele clamor e nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então, o mal deles está aqui, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Disse mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais e não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para o servir, a casa de Israel e a casa de Judá, quebrantaram o meu concerto que tinha feito com os seus pais. Então, a queixa de Deus contra este povo é porque eles tinham quebrado o concerto que Deus tinha estabelecido. E o concerto de Deus era para a bênção, para a paz, para o livramento, para a segurança, enfim, era tudo o de bom que eles precisavam. Mas devido à dureza e ao coração, conforme diz aqui, malvado e ouvidos pesados, eles nem ouviram, nem se inclinaram e nem voltaram o coração para obedecer às palavras do concerto que Deus tinha feito com eles. Deus é fiel, Deus não nega a parte dele. Mas se a aliança é com o povo, este povo tem também a responsabilidade deles a cumprir na aliança. E se não cumprir, o Senhor Deus precisará tratar com eles. Porque houve uma rebelião, uma transgressão, uma desobediência. E como diz aqui, um voltar às práticas antigas, relembrando o caminho dos seus pais. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Olha o perigo. Precisamos ter cuidado para não ultrapassar o limite da misericórdia que Deus abre para cada um de nós. Aqui Deus tinha aberto a misericórdia para o povo de Israel, selando com este pacto que enquanto eles obedecessem e cumprissem as palavras do Senhor, eles seriam o povo de Deus e o Senhor seria o Deus deles. Aliança feita. Promessa, livramento, segurança, proteção, suprimento, presença de Deus, vitória sobre os inimigos, tudo certo. Mas eles recuaram, deixaram-se dominar por este coração malvado, fecharam os ouvidos para não ouvir e nem praticar ou obedecer o que Deus esperava da parte deles. Então o Senhor disse: eu vou trazer um mal sobre eles e eles não vão escapar. Eles foram além do limite, portanto, agora sofrerão as consequências de uma desobediência e uma quebra de pacto com Deus. Eles quebraram a aliança com Deus. Consideraram de nenhum valor. Portanto, Deus disse: eu vou trazer a eles o mal. Ora, o Deus que prometeu abençoar, que abriu o coração para aquele povo,
Eles chegaram a um ponto que Deus diz, agora, ao invés da bênção, eu vou trazer o mal. E este mal será tão firme, tão profundo, que eles não vão ter como escapar. E eles vão clamar a mim quando verem o mal estabelecido na vida deles. Mas tem uma coisa, já aviso de antemão, eu não os ouvirei. Eles não terão a minha resposta ao clamor deles. Eu não vou ouvi-los. Então foi aí que o Senhor Deus disse a Jeremias, porque Jeremias poderia ver o povo naquela condição sofrida, lamentável, de castigo, e levantar um clamor a Deus. Era como que se Deus dissesse, Jeremias, não perca tempo com esse povo. Esse povo ultrapassou os limites da misericórdia. Portanto, não ore por eles. Não levante clamor por eles. Não faça nenhuma oração. Porque se você fizer, Jeremias, alguma oração para este povo, eu não vou ouvir. Embora que Jeremias era o profeta de Deus. Mas o Senhor já avisou Jeremias também. Jeremias, este caso deles agora não é mais com você. O caso deles agora é diretamente comigo, Jeremias. Portanto, você não ora, você não intercede, você não pede a favor deles, você fica no seu lugar e deixa eu tratar com eles. E que dureza! Ver quebrado uma aliança, uma promessa e ter diante de si um mal, um sofrimento, um castigo e não ter uma resposta de Deus para aquela situação. Este foi o estado deste povo. E observe que isso não foi uma única vez, não. Este povo era, como o Senhor disse a Moisés, um povo de dura cerviz. Este povo, quando tudo ia bem, eles desobedeciam a Deus, eles transgrediam. Quando eles caíam em aflição, eles corriam clamar ao Senhor, porque entendiam que em Deus havia misericórdia para livrá-los. E quantas vezes o Senhor ouviu e livrou, e eles então, ao clamarem ao Senhor, eles foram libertos do perigo e dos inimigos. Olha aqui no Salmo 107, vamos ver aqui alguns versos. Eis que, verso 12 e 13, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Aqui o Senhor ouviu, livrou. Segundo, versículos 17, 18. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Então nós encontramos aqui, nestes versos que li, que todas as vezes que surgia alguma dificuldade, eles corriam ao Senhor e clamavam. E Deus atendeu e ouviu. Porém, dessa vez, Deus disse, vai ser diferente. Não adianta eles virem aqui clamar e rogar e pedir, eu não vou ouvir. Eu vou enviar para eles o mal. Eles terão que sofrer este mal. Observe Jeremias, olha aqui no capítulo 11, o versículo 14, o Senhor Deus disse, tu, pois, não ores por este povo. No capítulo 7 de Jeremias, o versículo 16, está escrito assim, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. A oração de Jeremias seria para Deus, neste caso, uma importunação. Deus disse, não me importunes. Capítulo
14, o versículo 11, está escrito assim: Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Então veja, Deus estava decidido a corrigir aquele povo, a enviar sobre eles o mal, porquanto eles ultrapassaram o limite da misericórdia de Deus. Em outro tempo, conforme li em Salmos, eles clamaram e o Senhor ouviu. Mas agora o Senhor disse, agora não, agora chega. Já completou a medida, o limite chegou. No capítulo 15, versículo 1, veja o que Deus disse a Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Não adiantaria que Moisés ou Samuel, dois homens poderosos em Deus, Moisés, o legislador, Samuel, o juiz e o profeta, para orar e pedir a favor de Israel, o Senhor disse, ainda que eles se pusessem diante de mim, eu não ouviria a oração deles com relação a este povo. E olha que o povo, numa certa ocasião, chegou a Samuel e disse, ores ao Senhor nosso Deus. Samuel, não deixe de orar por nós. E ele disse, jamais eu cometeria este pecado. Moisés, a mesma coisa. Quando Deus disse, vou destruir o povo, Moisés disse, Senhor, é o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo. Mas aqui Deus disse, ainda que viesse Moisés, Samuel e Jeremias, Deus disse, eu não vou ouvir a oração a favor deste povo. Pois bem, quando nós olhamos este ponto, e o Senhor disse aqui no capítulo 15, o versículo 3, porque visitarei, olha, versículo 2 e 3, vou ler. Versículo 1, se tivesse Samuel e Moisés, Deus disse, não adianta orar. Versículos 2 e 3. E será que quando te disseram, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, para a morte. Os que para a espada, para a espada. Os que para a fome, para a fome. E os que para o cativeiro, para o cativeiro. 4 designações para este povo desobediente e rebelde diante do Senhor, que neste momento não adiantava oração a favor deles. Então havia o grupo que ia ser levado para a morte, o segundo grupo que seria levado para a espada, o terceiro grupo que seria levado para a fome e o quarto grupo que seria levado para o cativeiro. Então, aquele povo ia ser dividido em 4 povos, cada um para uma finalidade. Porque os visitarei com 4 gêneros de males. Diz o Senhor, com espada para matar, 1, 2. Com cães para o arrastarem, 3. Com as aves dos céus, e 4. E os animais da terra, para os devorarem e destruírem. E eles seriam espalhados por todos os reinos da terra. Não teve acordo, não teve acerto. Eles chegaram a um momento em que Deus não os toleraria mais. Deus disse, agora não. Agora é preciso tratar com este povo, porque eles foram longe demais. Longe demais. A propósito, o apóstolo João, escrevendo na primeira epístola, no capítulo 5, e o versículo 16, há também aqui uma recomendação para nós, tanto a de Jeremias como esta, ela traz lições para a nossa vida. Diz assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Neste caso, o Senhor Deus disse, pode orar que eu vou ouvir. Há, porém, pecado para a morte
E por esse não digo que ore. Por esse não adianta orar. Foi o que Deus disse a Jeremias. Deus disse, não adianta orar, Jeremias. Então nós vimos aqui sobre um povo. Quando nós olhamos a história bíblica, nós vamos encontrar o primeiro rei de Israel, Saul. Ele entrou por este caminho. O povo escolheu, Deus aprovou, Deus abençoou, Deus o colocou no reino, mas ele não prevaleceu em obedecer ao Senhor e cumprir a sua palavra. E o pecado de rebelião, como ele fez, ele não atentou para a palavra de Deus, ele fez contrário ao que Deus lhe tinha dito, semelhante a esses aqui da época de Jeremias. E Samuel foi a ele e disse, Saul, tem o Senhor prazer em sacrifício? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E o pecado que ele cometeu, porque a desobediência é como o pecado de rebelião. E Samuel disse, o Senhor te rejeitou como rei, você não reinará mais, e ele já preparou outro para o seu lugar. Então veja como foi que Deus tratou com Saul, e aqui em Jeremias, como Deus tratou com o povo de Israel. Agora nós estamos vivendo na aliança, na dispensação da graça. Mas a misericórdia de Deus continua disponível a cada um de nós. Porém, nós precisamos nos dar por avisados com relação a Saul e ao povo de Israel, o que aconteceu com eles e o que Deus deixou registrado através do apóstolo João sobre o pecado para a morte, em não brincar com Deus, porque a oração é o melhor meio que Deus deixou para a nossa comunicação direta com Ele. E por meio da oração nós recebemos direção, livramento, saúde, graça, proteção, provisão. Tudo recebemos de Deus por esta via da oração. Porque quando oramos, entramos em contato com Deus, Deus em contato conosco, Ele fala, nós ouvimos, compreendemos e obedecemos. E quando obedecemos, o resultado é que a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Mas a semelhança de Israel, quando o Senhor nos avisa alguma coisa que nós não estamos decididos a obedecê-lo e fazer contrário, o Senhor vai chegar a este ponto e vai dizer, não adianta orar. Eu não vou ouvir. E eu vou enviar o mal. Então, o que quero dizer com isso? Os nossos dias, embora vivendo, como disse, na graça, a misericórdia de Deus, elas não têm fim. Enquanto nós estivermos na oportunidade da misericórdia de Deus, nós vamos sempre tê-la conosco. Mas a partir do momento em que nós provocarmos a ira de Deus e ultrapassar a sua misericórdia, acabou para nós. Não adianta chorar, não adianta consagrar, não adianta jejuar, não adianta pedir para esse, aquele outro, fazer orações a nosso favor. Nós saímos fora do propósito de Deus. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é rebelião. É ouvir o que Deus tem para nós, o que Ele exige de nós, e ainda assim endurecer o coração, ficar com um coração malvado e desprezar a palavra do Senhor e fazer contrário àquilo que Deus nos disse. Então chegará o momento em que vai orar, mas aquela comunhão, aquele contato que tinha, já não terá mais. Comunicação cortada. Nós precisamos tomar cuidado. Nós estamos vivendo num tempo em que parece que tudo agora é válido. Nada mais é pecado. Nada mais é proibido. Nada mais faz mal. Cada um vive do jeito que quer. Deus conhece a todos, Deus aceita a todos. Porém, muito cuidado. Este povo voltou à prática antiga dos seus pais lá no Egito.
E começaram a levantar altares, deuses, para eles se curvarem. E Deus não aceitou isto. Deus não suportou esse estado de coisas, que tinha prometido ser o Deus deles e ele ser o seu povo. Eles avançaram os limites, Deus retirou e mandou o mal sobre eles. Que tenhamos atenção a isto, que não venhamos a receber o mal de Deus na nossa vida pela nossa desobediência e rebelião, por voltar atrás à prática dos antigos pecados que antes nós cometíamos, o coração rebelde e malvado, que não se curva, nem se inclina diante do Senhor. E hoje estamos vivendo o tempo seguinte. Todo mundo quer a bênção de Deus, mas não quer obedecer à ordem de Deus. Não quer obedecer à exigência de Deus. E Deus tem para cada um de nós exigências. Ele coloca condições na nossa vida. Se nós atentarmos para as condições que Deus colocar e nos colocarmos na sua presença, em submissão e obediência, para ouvir e cumprir o que Deus espera de nós, a bênção de Deus será presente na nossa vida. Se por outro lado, nós fecharmos o ouvido, endurecermos o coração e nos rebelarmos contra Deus, não vai adiantar orar. Os ouvidos de Deus se fecharão para a nossa oração, porque nós estamos em condição lamentável de desobediência e rebeldia diante do Senhor. O exemplo que ficou aqui, através de Jeremias para o povo de Israel e de Saul para a nação, este exemplo é uma lição para mim, é uma lição para você, é uma lição para cada um de nós. Portanto, nós não podemos brincar com as coisas de Deus e fazer de qualquer jeito e achar que depois vamos chegar lá e com uma simples palavra o Senhor Deus vai ouvir, vai perdoar, vai restaurar nossa comunhão. Existem coisas que fecham a porta do perdão. E Deus não ouve. Não adianta chorar, lamentar, urrar, fazer o que for. Quando ultrapassar o limite da misericórdia, o mal de Deus já está a caminho. E é muito ruim sofrer o mal de Deus. Este povo, Israel, um povo sofrido ao longo dos séculos, mas sofrido por conta das decisões que eles tomaram, porque eles tinham tudo para ser o povo mais feliz da terra, abençoado, com promessas, com livramento, com o poder e a presença de Deus. Deixaram escapar. Foram além. Nós estamos vivendo pela graça e misericórdia, debaixo da potente mão de Deus, desfrutando de todas as bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo. Temos desfrutado a certeza da salvação, a garantia da vida eterna, o livramento, a paz, a direção, a provisão, a proteção e a confirmação da sua obra na nossa vida. Mas se ultrapassarmos os limites e atravessarmos para longe, como quem diz, não ultrapasse os limites, não remova os marcos, o que foi estabelecido por Deus tem que ser cumprido. Se não cumprir e ultrapassar estes limites, não tem outra coisa a não ser o mal de Deus. Então, esta palavra hoje, ela é uma advertência para mim, para você, para cada um de nós. Nós estamos servindo a Deus, glória a Deus por isso, a bênção de Deus é na nossa vida, glória a Deus por isso. Mas não vamos nos meter à besta de endurecer as cervias, de fechar o coração, dar as costas para Deus,
praticar coisas que Deus não aceita, porque ele pode fechar o ouvido ao nosso clamor e não ouvir a nossa oração, o nosso pedido de socorro. E pelo contrário, nós sofreremos as consequências das nossas decisões erradas diante do Senhor. Não é isto que ele espera de nós. Ele espera de nós a obediência e a bênção permanente na nossa vida. Porém, se fizermos como Israel e como Saul e sairmos fora, já estamos avisados. O mal virá ao nosso encontro. E não vai ter clamor, oração, gemido, choro, lágrima, que vai comover o coração de Deus. Ele está decidido. Ele disse, eu não ouvirei. Agora fica comigo e com você. Continuaremos em obediência, temor e sinceridade, servindo a Deus com alegria? Ou vamos testá-lo, endurecer o coração, as cervias e mudar o nosso comportamento e voltar a práticas antigas, achando que hoje tudo é válido, tudo pode e Deus só quer o coração e a vida pode ficar do jeito que for? Cuidado! O mal pode estar à porta. Tenhamos cuidado. Cuidado para não ultrapassar o limite da misericórdia e ficarmos em sofrimento. Querendo Deus, amanhã retornaremos.